Segure a sua Bíblia, por favor. Epístola Paulina aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. Infelizmente eu viajei muito durante o mês de março. O mês de março devia ser... O mês de fevereiro foi o mês do livro do Gênesis. Março devia ser o mês do livro de Romanos, ou da Epístola aos Romanos, mas por causa das viagens, infelizmente, só vou pregar um sermão de Romanos no mês de março e abril, entrar já para o Evangelho de João, daqui a bocado se avizinha a época pascal. Romanos capítulo 1, versículo 1, está escrito assim. Posso ler, irmãos? Sim. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todas as vezes que alguém vai procurar um emprego, o entrevistador ou o empregador procurará saber dos teus documentos que credenciam as formações que você tem. Quando se abre um concurso público, nada mais é senão um período em que as pessoas devem apresentar documentação fiável que justifica as formações que elas têm. Se você afirmar que é técnico médio, tem que provar isso documentalmente. Se você aprovar ou testificar que é licenciado, terá que testificar isso com uma documentação credenciada para atestar e verificar se de fato você tem as formações que está falando com as suas palavras. A carta de Paulo aos Romanos é a mesma coisa também. É um certificado apostólico, é uma credencial que o apóstolo Paulo apresenta aos irmãos de Roma a respeito do seu apostolado. Ele não havia ainda chegado à igreja de Roma, não conhecia esta igreja pessoalmente. Aliás, ele não foi o fundador. A história diz que provavelmente quem terá fundado a igreja de Roma podem vir a ser os crentes que estiveram em Jerusalém no dia de Pentecostes. E ao voltarem para suas casas em Roma, falaram do Evangelho de Cristo e fundaram a igreja de Roma. Características muito importantes da igreja de Roma é que era uma igreja bipartida ou bipolarizada. Ela tinha no seu seio judeus e prosélitos, ou seja, gentios que se converteram ao cristianismo. E então havia esta confusão dentro da igreja. Por um lado, os judeus conservando a tradição, achando que ainda assim podiam ser salvos pela proteção das leis mosaicas, e do outro lado estavam os gentios que achavam que podiam continuar na igreja, ou seja, achavam que poderiam entrar na igreja e continuar com seus vícios mundanos sem causar problemas. Então esta mistura dentro da igreja obrigou o apóstolo Paulo a escrever essa carta. Mas como a igreja não o conhecia, era preciso apresentar as suas credenciais. De forma muito breve, eu quero falar convosco sobre o seguinte tema: as credenciais de um apóstolo. Repita comigo, por favor, as credenciais de um apóstolo. Saúde o seu irmão, diz muito bom dia. Bom dia. Tudo bem consigo? Tudo bem consigo. Quais são as credenciais que você tem? Quais são as credenciais que você tem? Paulo apresenta as suas credenciais de 4 formas. Primeiro, ele começa por apresentar as suas credenciais, a começar pelo seu nome, Paulo. A primeira palavra do meu texto é Paulo, é o nome de Paulo. Dispensa qualquer apresentação. Eu já ouvi pregadores dizer, não, antes de se converter era Saulo e depois passou para ser Paulo. Não é verdade. Ele é Saulo, é Paulo. Saulo, seu nome hebraico, e Paulo, seu nome romano, seu nome da sua naturalidade, na sua nacionalidade romana. E, portanto, continuava a ser a mesma pessoa. Mas Paulo, como ele não era conhecido pelos irmãos a quem escreveu, por isso ele decidiu começar o seu texto com o seu nome. Uma tradição comum da época. Diferente de nossos tempos. Nos nossos tempos, quando você escreve uma carta, primeiro coloca o nome da pessoa que vai receber a carta e o teu nome fica no fim da carta. Mas naquele tempo, quem escreve apresenta-se primeiro. Coloca primeiro o seu nome e só no fim saúda as pessoas que quer escrever. Paulo colocou o seu nome. Ele correu esse risco, porque alguns sabiam, na igreja de Roma, que Paulo já foi assassino, perseguidor da igreja. E imagina qual foi a reação na igreja quando ouviram a primeira palavra da carta ser o nome Paulo. Qual foi a reação? Imagine se dentro da igreja houvesse alguém que a família terá sido perseguida pelo apóstolo Paulo e agora ouve o nome do perseguidor na carta, Paulo. De certeza que aquela família poderia ficar tonta, porque o nome de uma pessoa transporta o percurso desta pessoa. O teu nome representa a sua identidade. E na Bíblia, os nomes têm dimensão muito espiritual. Claro, não estou dizendo que o nome que se dá acaba sendo aquilo que a pessoa vai ser. Senão seria uma prova da desgraça disso que estou a dizer, não é? O meu nome é doido, seria uma
Não estou a dizer que o nome, não estou a dizer que o significado do nome determina a pessoa, mas estou a dizer que aquilo que você passa a ser vai credenciar o teu nome. Dito de outra forma, se você é bêbado, ladrão, mentiroso, cachituacave, isso tudo vai reforçar no teu nome. E quando o teu nome for pronunciado, as pessoas não vão ouvir o seu nome, vão entender o que ele significa. Se a igreja dizer assim, precisamos de alguém para trabalhar na tesouraria, vão citar, não, vamos trabalhar com a mana Joaquinita, ou então, vou dizer o nome assim, com a Imabe. Alguns, aquela aí, Lolombongo Seti, é o teu nome. Por quê? Porque o nome aponta para a identidade da pessoa, o nome aponta para o percurso moral e social da pessoa, e o nome aponta para o impacto que essa pessoa causa no contexto em que está vivo. Provérbios 22:1 diz, mais vale ter um bom nome do que ter muitas riquezas. Provérbios, ou então Atos capítulo 4, versículo 12 diz, não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos que não seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aliás, nós todas as vezes que terminamos as nossas orações, nós dissemos, tudo isso pedimos e esperamos em nome do Senhor Jesus. Como está o teu nome? Como está o teu nome? Se eu pronunciar o teu nome no bairro, que respostas vou receber? Se eu pronunciar o teu nome no serviço, que respostas vou receber? Se eu citar o teu nome na sua casa, o que é que os teus filhos vão responder? Se você vai a uma casa, sim, papai André não está. Papai André? Não mora aqui. Não, é vosso pai. Nós aqui não o conhecemos como André. Aqui é o tio Cidade Boa, é o tio Comando. Tem outros nomes. Paulo começa apresentando suas credenciais pelo seu nome. Mas uma coisa te digo, olha com atenção. Escute também. Há coisas que você coloca no seu nome e há coisas que são a sociedade que coloca no seu nome. As coisas que a sociedade coloca no seu nome é a partir daquilo que eles ouvem, escutam, mesmo não tendo provas. E as coisas que você coloca no teu nome é aquilo que você próprio sabe que faz na presença das pessoas e fora das pessoas. É assim que não existe elogio verdadeiro nem crítica falsa. Você sabe quem é você e qual é o peso que o teu nome tem. Aquilo que você coloca no teu nome e aquilo que as pessoas colocam. Aliás, nós atualmente ficamos muito preocupados com o que as pessoas colocam no nosso nome, mas acabamos esquecendo o que é que você mesmo coloca no seu nome. Há nomes que são amargos, não dá para pronunciar. Há nomes que causam náuseas, não dá para pronunciar. Essa pessoa se tornou tão maquiavélica, tão bruta, tão difícil, que até mesmo numa reunião, se pronunciar o nome dela, alguém pode desmaiar. A pergunta é, como está o teu nome? Pergunta para o seu vizinho, como está o teu nome? Amém? Amém. Paulo de hoje avança, depois de apresentar as suas credenciais através do seu nome, ele avança e apresenta um homem com uma identidade modificada. Repara, Paulo, servo de Jesus Cristo. Aqui, uma identidade modificada. A palavra servo no Novo Testamento é uma palavra muito bela. Significa escravo, doulos. Significa alguém que não tem identidade própria. Significa alguém que está sob submissão do seu Senhor. Indica alguém que está sob total dependência do seu Senhor. E a palavra servo indica também alguém que está sob domínio irrestrito, e eu até diria arbitrário, do seu Senhor. Veja, servo de Jesus Cristo. Por que ele coloca servo de Jesus Cristo? Porque pode haver também, a Bíblia fala de servos de Satanás. Existem servos de Satanás. Aquela pessoa que te encontra com paz e te traz uma informação falsa para roubar a sua paz é serva de Satanás. Imagine uma igreja onde boa parte dos membros são servos de Satanás. Como fica esta igreja? Como fica esta família? Como fica este grupo coral? Como fica o grupo de jovens onde dentro, infiltrado, está lá servitas de Satanás, embaixadoritas de Satanás? Você visita que veio hoje, convidada pelo Espírito Santo através da sua amiga,
A quem você serve? A quem você determina submetendo sua vida totalmente? Jesus está perguntando a si agora: eu sou teu servo? Mas a pergunta que se coloca mesmo é: Jesus tinha legitimidade para ser senhor de Paulo? A resposta a esta pergunta é encontrada em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, o qual me amou. Aqui está a legitimidade de Cristo ser Senhor, porque Cristo amou o apóstolo Paulo e entregou a sua vida por ele. E por extensão, Cristo amou a todos e entregou a sua vida por nós. Cristo é legítimo Senhor nosso, porque Ele é a razão da nossa criação. Ele é aquele que sustenta a nossa existência e é aquele que expressou o maior amor por nós. O teu marido te ama, é verdade. O teu namorado que te faz faltar respeito à tua mãe, o teu pai, te ama, é verdade. A tua namorada que te faz faltar respeito ao teu pai, levar uma mulher, passar na sala, entrar no quarto, o teu quarto está dentro de casa, falta respeito ao seu pai, a tua namorada passa a noite lá, sai às 5, vocês se amam, é verdade. Mas esse vosso amor tem um limite, o limite é a tumba. Quando você morrer ou ela morrer, vai chorar o tempo necessário, mas quando aparecer outro brilhante, ela vai se entregar. Mas o amor de Cristo, aquele que nos faz seus servos, é um amor ilimitado. Isso dá a Cristo motivo suficiente para Ele ser nosso Senhor eternamente. Depois de apresentar uma identidade modificada, servo do Senhor, Paulo termina e apresenta os 2 últimos elementos das suas credenciais. Ele diz: eu sou Paulo, eu sou servo de Cristo. Depois ele apresenta uma convocação para um ofício intrínseco à sua natureza. Repara, o meu texto diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Aqui, diferença. A palavra servo aponta para algo sem autoridade, mas a palavra apóstolo aponta para algo com autoridade. A pergunta é: como é que Paulo vai apresentar-se como servo sem autoridade e depois apresenta-se como apóstolo com autoridade? A resposta é simples a essa pergunta. Paulo é servo em posição a Jesus e é apóstolo em comissão por Jesus. Eu me explico. Paulo é servo na presença de Jesus e é apóstolo enviado e autorizado por Jesus. Então, na condição de autorizado, ele tinha autoridade. E na condição de servo, ele era serviçal, submetia ao governo de Cristo. Então, de um lado, ele era baixo em Cristo, e do outro lado, ele era alto na autoridade e falava com autoridade a palavra de Deus. Por isso ele diz: chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado, alguém que foi comissionado para ser portador de uma palavra, e ele deve ser fiel àquilo que foi convidado. No meu tempo, nós que somos dos finais dos anos 80, havia aquele tempo de: se o teu amigo gosta de uma moça e ele não tem muita coragem de ir lá, tem um amigo dele mais próximo, não é? E então, muitos perderam mesmo carne assim. Eles chamam o amigo, não é isso? Essa geração de 2000 parece não conhecer isso. Mas nós, da geração do final dos anos 80, sobretudo. 85, 89, 90. Então você diz ao teu amigo: olha, vai a fulana, diz assim, 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 assim. E o amigo vai. Tivemos amigos fiéis que chegavam lá e falavam exatamente como o emissor remeteu. Mas tivemos outros espertinhos. Você diz lá, diz a ela assim, assim, assim. Ele, durante o caminho, negocia a mensagem. E chega lá, pregava a mensagem dele. Você ficava aqui à espera da resposta. E ele voltava com: não, ela disse que está bem, que entendeu, que vai ser possível vocês se encontrarem. 3 meses depois, você vai dar conta que aquela é namorada do teu enviado. Este amigo foi um falso apóstolo. Estão a entender a ideia? Este amigo foi um falso apóstolo, porque ele foi enviado, ok? Foi enviado como servo e como apóstolo, mas falhou em comunicar a fidelidade da mensagem. Ele trocou a mensagem, alterou a mensagem. Mas Paulo está a dizer: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado
para ser apóstolo. Finalmente, meus irmãos, Paulo dá-nos uma lição extraordinária nas suas credenciais. Ele diz que eu sou um homem que foi separado para um propósito com implicações eternas, separado para o Evangelho de Cristo. Separar há duas ideias: a separar de e a separar para. Separar de e separar para. Todos os crentes foram separados de, mas nem todos foram separados para. E ninguém é separado para se não for separado de. E alguns querem continuar vivendo separado de, se esquecendo que também podem ter sido separados para. Eu me explico. Você tem arroz e feijão. Você pode separar o feijão do arroz, mas não cozinhar nenhuma coisa nem outra. Mas você pode separar o feijão do arroz e cozinhar o arroz. Ou seja, o arroz foi separado de para. Paulo está dizendo que ele foi separado de e para o Evangelho. Foi separado do mundo para o Evangelho. Foi separado da maioria para um serviço especializado. Nesse sentido, todo cristão foi separado. Nesse sentido, todo cristão foi chamado a viver de uma forma especializada, com restrições, com limitações, não podendo ir onde todos vão, não podendo fazer o que todos podem fazer. Por que está difícil ser cristão? Porque há muitas leis. Quando você acorda à noite, ou quando você sai à rua no Lubango na sexta-feira e passa pelas ruas, você vê os jovens, muitos deles com garrafa de cerveja na mão, a dançar, a curtir a vida. Principalmente se você vai a um casamento e o pastor está lá, os outros estão a dançar, você não consegue se mexer. Você vê elas a dançar. Como é bom saber estar de boa. Quer dizer, você sente que parece que está a perder-se a ti. Assim, uma vez vi alguém, ele já pegou um copo de vinho, chouriço caseiro com cebolas. Ele disse que era petisco. Ele comia assim uma garfada, bebia o vinho e ele levantava a cabeça no ar. E alguma coisa no meu coração humano me dizia mesmo: você está a perder isto que ele está a experimentar. Você está a perder. Não queres saber como é que esse sabor é? Não queres sentir aquela alucinação? Não queres também sentir a sensação de estarem a ligar para ti, o telefone está desligado porque o pai saiu sexta-feira, não voltou mais? Não queres também ter a sensação, essa sensação de fugir com alguém, ninguém te falou nada, você volta tipo nada, depois domingo vem, não há problema, não queres experimentar também isso? Separado de para. Separado de para. Há pessoas aqui que estão a fazer muito esforço. Gostariam mesmo de estar lá nisso que eu expliquei. Um pouco de carinho, com uma salsichazinha. Estão só a se concentrar ao Culicolicila. Culicolicila. Ela vai visitar o namorado em casa, mais 2 minutinhos. Ele olha a namorada, me conforme está, andate afina, andate. Ele começa a se concentrar, oh meu Deus. Começa a olhar na testa da menina, conforme está a brilhar. O corpo todo. Depois a menina veio mais com uma blusa de alça, eu senti quase coçar a. O jovem agora começa a ficar maluco. Ele agora imagina, vou ensaiar como? Vou cantar como? A diaconisa, quando descobrir, diz: andate. Separado de para. Você tem que sair daqui sabendo que você foi separado disso para. Há aqueles que só foram separados, mas há aqueles, como você, foram separados de para uma finalidade. Aleluia. Amém. E a nossa maior finalidade é causar alegria ao coração de Deus. A nossa maior finalidade é alegrar os nossos pais. Jovem, por favor, a fome já está difícil. Fazer 5 refeições já está difícil. Está difícil.
possível? Nós aqui só estamos a comer mesmo 3 vezes. Ou às vezes 2. Não, o time tipo peliu. Aqui ninguém deve só se esconder. Não. Quem aqui ele é do coisa, estão a gravar, ele é do bonga, não sei. Mas vamos só mesmo ser honestos. Mesmo você que está me assistindo, seja honesto. Ninguém aqui está a fazer 5 refeições. Pequeno almoço, lanche, jantar. São 6 até com a Santa Ceia, um murce lá no fim do dia. Lomo é. Sim. Uma tiuvila de manhã. Ou um pão com chá. Nós da geração dos anos 90, no final, 80, fazíamos aquele chá de açúcar torrado. Você coloca o açúcar, fica à espera. O açúcar começa a ficar escuro, depois tira lá a água. A casa fica com fumo, é chá. Chá de vidro, parece. Não, é arroz que é de vidro, arroz com açúcar é de vidro. Bates um chá desse às 7 ou 8. Até 10, teus lábios já estão secos. A barriga está fazendo... Já estás a perder calorias. Às 12, um funjão com um catuconduto. À noite o Senhor proverá. Então, jovens, olhando para esta situação, olhando para isso que é a realidade de todos nós, você tem que saber dessas 3 coisas. Cuida do teu nome. Porque se o teu nome ficar sujo, você perde muitas oportunidades. Há oportunidades que não estão a te chegar por causa do significado do teu nome. A pessoa tem medo de te colocar no caixa porque o teu nome aponta para alguém que não tem boa relação com o dinheiro. Primeiro. Segundo, reconheça que você é servo de Deus. Não porque você realiza a ceia, mas porque você presta adoração a Deus. Não esqueça disso. Terceiro, diga que fui convocado para ser apóstolo, enviado para falar a verdade de Deus. Amor, meu marido, meu namorado, meu futuro marido, eu te gosto, sim senhora. Você também me gosta, sim senhora, mas eu não sou forma de fazer bloco. Você não vai me provar primeiro para saber se eu funciono. Se você quer, fica comigo. Se você não quer, vai na estrada, tem muita gente que não presta. Mas eu não vou negociar os meus sonhos para agradar aos teus petiscos. Eu não vou negociar o sonho do meu pai para você complicar a minha vida. Servo de Satanás, sai! Alguém vai dizer, não, pastor, se você for muito agressivo, eles vão embora. Filha, geralmente o lixo atrai as moscas e mosca não pousa na comida quente. Não pousa. Está quente, a mosca vai logo fugir. Vai ir lá no lixo que te colhe. E você está quente com o Espírito Santo. O homem tem que... Vou começar como? Fala, puto, não treme. Fala, estou aqui. Qual é o teu problema? Não, eu te vi na hora do ensaio. Sim, eu também te vi. Sim. Eu te gosto. Eu também te gosto. Sim. Mas aqui o programa é este. Por favor, você é serva de Cristo. E você foi separado de... Para. Não esqueça isso. Volte para sua casa e diz que eu fui separado para o propósito de Deus na minha vida. Essas são as suas credenciais. Paulo, servo de Jesus Cristo. E cada um coloca lá o seu nome. Francisco, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Joana Nenê, serva de Jesus Cristo, chamada para ser apóstolo, separada para o Evangelho de Deus. Estevão Chauana, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo por vontade de Deus. Emaús, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Que Deus nos abençoe.